Terceira João, capítulo 1, versos de 1 a 4. Vou fazer essa leitura. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Geralmente, o mês de maio, nós estudamos sobre a família. Este ano, algumas coisas estão diferentes e nós estudamos um pouquinho menos sobre textos sobre a família. Mas eu queria hoje reservar esse tempo nosso para falarmos um pouquinho sobre a família. O nosso tema é família na verdade e alegria de verdade. A gente percebe aqui, 3 João, capítulo 1, verso 4, que diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aqui ele está falando sobre a igreja, mas nós percebemos que a ideia da igreja também é a ideia da família. E quando ele diz que ele está alegre porque os filhos andam na verdade, ele está alegre porque aquelas famílias que participam da igreja estão buscando seguir a palavra de Deus. A gente vê aqui neste começo, neste prefácio e já nessa saudação, essa grande certeza de que a igreja estava indo bem. Essa certeza ela pode ser confirmada no que ele diz no verso 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você desejar alguém que ele seja tão saudável fisicamente como ele o é espiritualmente, é um desafio, é uma expressão de grande conhecimento, de reconhecimento da espiritualidade daquelas pessoas. E a gente percebe então que esse tema é principal. A família vai bem quando ela está bem com Deus. A família é feliz quando ela anda na verdade. Da mesma forma que ele diz: eu não tenho maior alegria do que ouvir esse testemunho, vocês andam na verdade. Nós percebemos que aqueles irmãos demonstravam alegria. Ele está alegre pela alegria daqueles irmãos, de como eles viviam. A ideia então, em nós falarmos aqui hoje sobre família, é dizer que à medida em que nós buscamos a verdade, à medida em que nossa família está no Senhor, as demais coisas vão entrando nos eixos, pouco a pouco. Quando a gente lê um dos textos básicos que falam sobre família, lá em Efésios, você vê vários capítulos falando numa sequência, e começa com enchei-vos do Espírito, e aí ele fala que devemos servir uns aos outros, e começa falando sobre maridos, mulheres, filhos, crianças. O que eu quero ressaltar aqui é a base
do que Paulo está falando vem do enchei-vos do Espírito. Quando nós buscamos esse encher do Espírito, as demais coisas vão se encaixando. Não adianta a gente simplesmente conhecer os mandamentos. Acredito que na maioria deles, principalmente no que se refere a respeito da família, nós já conhecemos. Que não se deve agredir, que não se deve adulterar, que deve se amar, que deve se sujeitar, tratar bem, etc. Mas se nós não estivermos preparados, eu vou usar uma expressão aqui, mas é como um princípio. Por exemplo, de você lavar porco. O que vai acontecer? A primeira oportunidade, esse porco vai voltar para o chiqueiro, e vai se lamear todo. Se a gente não estiver bem com Deus, a gente vai, às vezes, sair até limpinho, né? Com as ideias corretas, respeitar a família, amar. Mas na primeira oportunidade a gente vai desistir de tudo isso, porque a base é o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, tudo os demais são em vão, todas as demais coisas são em vão. Então nós precisamos ir bem no lar, e ir bem no lar significa andar na verdade. Família que anda na verdade, ela tem alegria de verdade. Salmo 112:1 diz: aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Como é feliz o homem, a mulher, a família que teme ao Senhor. Feliz aquele que anda segundo os mandamentos de Deus. Então eu quero falar com os irmãos duas coisas básicas aqui. A primeira questão é que para que a gente ande na verdade, nós vamos demonstrar que nós andamos na verdade, que nós estamos nesse caminho, que é real a nossa comunhão com Deus, quando nós temos em Deus satisfação completa, quando Deus é suficiente, quando a nossa satisfação está em Deus e automaticamente as demais coisas são segundo, terceiro lugar, não são os mais importantes, não são os mais buscados, não são nelas que nós temos o nosso maior prazer. Repare que a gente está vivendo um tempo em que nós estamos sendo privados de várias coisas, de alguns passeios, de algumas compras, de alguns encontros, festas, e a gente pode pensar, a satisfação, a alegria acabou? E a gente tem experimentado isso na vida. Tantas coisas que a gente acreditava não poder passar sem, a gente tem até mesmo acostumado a viver sem. Hoje eu não vou falar que as mulheres estão acostumadas a não comprar sapato, né? Porque é comprar sapato para ir aonde? Mas todos começam a se acostumar com certas coisas. E essas coisas a gente percebe que não estão fazendo tanta falta assim. Isso quando a gente continua alimentando a nossa vida, quando a nossa paz continua em Jesus. Nos incomodamos quando falta alguma coisa, mas não a ponto de ter falta de paz, de desistir da vida de certa forma. Agora, quando nós não temos Deus, nós nos inquietamos por pouca coisa, nós nos sentimos incomodados. Eu não sei quantos viram um vídeo essa semana de uma menina que fez um escândalo num avião, porque na hora que o avião ia partir, tinha que desligar o aparelho, e aquela menina não conseguia ficar 5, 10 segundos, minutos sem o celular, e ela começou a gritar e fazer um escândalo. Por quê? Estava tirando dela algo essencial para a vida. Olha o ponto que nós chegamos.
E quando nós vivemos e não temos uma satisfação especial em Deus, a gente se apega em qualquer coisa. E se tirar de nós qualquer uma dessas coisas, nós entramos em pânico e desespero. Não falamos apenas em coisas naturais, mas até no pecado. Quantas pessoas se apegam tanto ao pecado, que se tirar essas coisas deles, eles entram em pânico, em desespero. Mas quando a nossa satisfação é no Senhor, algumas vezes quando nos falta uma ou outra coisa, nós nos mantemos firmes. Agostinho disse: como foi maravilhoso eu ficar repentinamente livre daquelas alegrias infrutíferas. Ele está falando da experiência da sua conversão. Foi maravilhoso eu ficar repentinamente livre daquelas alegrias infrutíferas, que antes eu tinha medo de perder. Tu as expulsastes de mim, tu que és a verdadeira e soberana alegria. Olha que interessante, quando nós nos convertemos, quando nós buscamos em Deus a alegria e o contentamento, nós estamos tão ocupados, tão envolvidos com as coisas de Deus, com a causa de Deus, que nem nos sobra tanto tempo para pensar em outras coisas. E até mesmo algumas coisas que a gente acreditava que não poderia ficar sem, a gente consegue ficar sem, não nos faz falta, porque Deus é a razão da nossa alegria. E conforme ele disse aqui, mais ainda, nem nos faz falta, mais ainda do que nos fazer falta, nos traz repulsa. O pecado que antes era o nosso prazer, né, a hora do pecado, agora que eu tenho satisfação em Deus, eu olho para certos pecados, para certos prazeres, para certas coisas que nós buscávamos anteriormente. A gente às vezes até pensa, mas como eu gostava disso, como eu era atraído por aquilo, porque com Deus a alegria é completa. Nós não temos necessidade de buscar alegria em qualquer outro lugar. Um segundo ponto aqui, também relacionado com esse: quando temos em Deus satisfação, o fruto do nosso trabalho é desfrutado com alegria e paz. Alguém pode pensar que eu estou falando que a gente tem que abandonar tudo e só ter satisfação e só viver com Jesus. Na verdade, quando a gente tem a satisfação em Jesus, nós realmente podemos desfrutar das demais coisas de forma completa. O mundo que não tem satisfação a Jesus, ele vive insatisfeito, porque quando ele busca, e o alvo dele é se satisfazer em alguma determinada coisa, sempre ele estará incompleto. O Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Por quê? Porque ele é feliz, porque ele teme ao Senhor. A partir do momento que você teme ao Senhor, que você anda nos caminhos de Deus, que você anda na verdade, você tem alegria. E este sim, do trabalho de tuas mãos comerás e feliz serás, tudo te irá bem. Por que que ele será feliz? Porque a base da vida é o temor do Senhor. Provérbios fala muito sobre isso, né? Quando ele diz que o homem pode trabalhar e ele ainda é insatisfeito, porque sem o Senhor, que proveito tem o trabalho, que proveito tem a vida? É nesse sentido que nós estamos falando. O Salmo 127 meio que completa, ele se encaixa muito bem nisso. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Uma casa precisa ser edificada pelo Senhor, no Senhor. O que significa isso? Ele é o alicerce da nossa casa. A casa é edificada sobre a rocha, e essa casa edificada sobre a rocha, ela não cai facilmente. Se você edificar uma casa sobre areia, pode ser uma linda casa. Quantas pessoas edificam lindas casas, lindas mansões,
Você olha e fala: que lindo, mas é só a casa, é só a mansão, é só a piscina, são os móveis. E às vezes até a família é bonita, né? Porque tem mais um dinheirinho para comprar roupa bonita, para passar uma maquiagem mais assim, assado, né? Mas se não foi edificada por Senhor, em vão trabalham os que edificam. É trabalho, é canseira, constrói uma casa que de um momento para outro vem a ruir. A gente vê diariamente, se não diariamente, mensalmente, algumamente, casais de famosos, né, que gastam milhões lá num casamento lindo, e aquele casamento, e aqueles votos, 2, 3 anos depois, anunciam a separação, aí vira notícia. Mas esses aqui a gente vê. E quantos outros estão assim? Porque não edificaram a casa sobre a rocha. E aí qualquer distração faz com que a família já não seja mais importante. Qualquer problema, as primeiras rugas da esposa, ou os primeiros centímetros a mais na barriga do marido, já começa a ter problema. As primeiras discussões. Mas a casa edificada no Senhor, ela é segura. O trabalho não é vão. Se não foi edificada no Senhor, tudo é em vão. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Mesmo nós como cristãos, às vezes nós vamos nos afastando um pouco da verdade. E aí as coisas vão ficando mais difíceis, a alegria vai diminuindo. Aí você chega do trabalho super cansado, levanta cedo, e aqui é a sequência, né, do Salmo 128, come o pão que penosamente granjeaste, e você percebe que é tudo canseira, porque a casa não foi edificada no Senhor, em vão. Mas a gente tem felicidade, né? Mesmo quando nós não temos grandes recursos financeiros, porque nós sabemos que recurso financeiro é tudo uma vaidade humana que se passa, que se perde, né? Que se vai. Nós assim nos afastamos da verdade. Precisamos então, irmãos, mudar o nosso lar, não mudar de lar, de casa, mas mudar de hábitos. As duas coisas que nós falamos aqui: família na verdade, alegria de verdade. Primeiro, é uma família que tem satisfação completa em Deus. Primeiro a buscar é Deus. A primeira coisa que nós buscamos é Deus. A partir desse buscar e encontrar satisfação a Deus, é o segundo ponto. Temos alegria porque nós desfrutamos do nosso trabalho. Temos satisfação do fruto do nosso trabalho. Satisfação, porque nós tememos o Senhor. E felizes somos. Todas as coisas começam a partir bem dia a dia, a partir daí. Mas a gente precisa ser como essa igreja que é saudada aqui pelo presbítero, o amado Gaio, que tinha uma vida tão próspera que foi elogiado, dizendo que a tua prosperidade e saúde assim seja como a próspera a tua alma. A gente tem tanto empenho com a saúde física, né? Tanto empenho com a questão da prosperidade financeira, mesmo a gente não conseguindo, mas a gente empenha, né? A gente tenta. Mas o quanto nós estamos precavidos em relação à nossa alma, em relação ao estudo da palavra, o quanto nós temos buscado a Deus, a partir daí
nós crescemos. Para a gente concluir, eu queria trazer aqui alguns pontinhos, como algumas recomendações nossas. Falamos que é o mês do lar, falamos sobre a família. A recomendação geral é: andeis no Espírito, busque o temor do Senhor, busque a palavra do Senhor. Mas ainda, o que nós podemos fazer pela nossa família? Primeiro, orar pela nossa família. O ministério da oração é muito importante, a intercessão é muito importante. O quanto nós temos esse costume de orar. Alguém fala, mas lógico que nós oramos. Nem sempre nós oramos. Orar pelos filhos, orar pelo esposo, pela esposa, interceder pela família. 2, precisamos conhecer mais a Bíblia e fugir de religiosidade, de emocionalismo, mas praticar uma fé verdadeira, não fé artificial. Não é crente de live, pelo amor de Deus, já pensou? Se a sua vida espiritual é baseada numa live, você é o mais miserável, coitado, pecador. É na palavra de Deus, né? Você pode assistir live, não estou falando que é pecado, que é errado, mas a sua vida com Deus, ela não se baseia num vídeo de 3 minutos, ou numa live de um cantor gospel. É na palavra, é no seu tempo com Deus, é no estudo, é na oração, no quarto. 3, precisamos fugir do consumismo. Aí a gente pode dizer fácil, né? Nós temos aprendido um pouco sobre isso. Acredito que todo mundo reduziu um pouco as compras. Pelo menos eu acredito que aconteceu isso, né? A única compra que não reduziu foi do supermercado, né? Que a gente está comendo o dobro e tem que ir no supermercado 2 vezes por semana. Mas outras compras a gente tem reduzido. Mas sabe o que vai acontecer? Abre o comércio, abre tudo. Aí você fala, nossa, agora é hora de gastar, né? Vou sair comprando. Não faça isso. Tem uma frase que eu acho importante que diz que o consumismo é o combustível que destrói a piedade. Porque muitas ações de compras, elas demonstram uma falência da nossa alma, uma necessidade de que, comprando alguma coisa, eu vou ser feliz, eu vou descansar. Como eu digo, né, algumas vezes você vai ser feliz até pagar a primeira prestação, né, porque aí já começa a tristeza, e fala, por que eu comprei isso? Nós não podemos inverter os valores. Ter não pode ser mais importante do que o ser, do que o repartir. A satisfação pessoal não pode ser mais importante que a coletiva. Eu fico pensando, né, na família, como que nós distribuímos, né, uma família de 3, 4, 6 pessoas. Tem um filho predileto que ganha presentes mais caros, ou como eu sou o chefe da família, né, primeiro eu tenho que comprar as coisas para mim. Tudo isso você tem que analisar com Deus. Mas nós precisamos ter noção das coisas que nós precisamos comprar. Às vezes nós temos dificuldade, né? Vai comprar um livro para o menino estudar lá, é caro, mas não é caro uma outra coisa. É mais fácil investir no celular, ou é mais fácil investir em comprar um carro, uma casa, do que investir às vezes num estudo, numa faculdade de alguém. 4, nós precisamos educar os nossos filhos no Senhor. Os nossos filhos precisam desse apoio espiritual, de nós como família, de nós como pais. Orar pelos filhos, mas orar com os filhos, falar da palavra de Deus com os filhos. É uma era, os filhos estão, como nós falamos há pouco, dessa criança perdida, que entra em pânico porque o celular foi tirado por 2 minutos, 3 minutos. Eu fiquei pensando que se eu fosse o pai dessa criança, acredito que ela tinha que ficar pelo menos um ano, né, sem celular, para ver se acorda para a vida. 5, precisamos buscar uma comunicação sadia. Todas as vezes que eu falo sobre família,
eu penso na questão da comunicação. Comunicação no lar é o mais difícil de todos os lugares. A gente não sai gritando e brigando, discutindo com as pessoas na igreja, nem sempre, né? No trabalho, nem sempre. Mas em casa parece que a gente arranca os filtros e às vezes fala coisas que não deveríamos falar de forma grosseira. E isso é para todos, né? Filhos com pais, pais com filhos, esposo com esposa, esposa com esposo. O que será que ofende, né, o nosso familiar? E a gente não tem dificuldade de falar essas coisas? Sexto e último, culto doméstico. Eu creio que nós estamos aprendendo a fazer isso, mas aqueles que não faziam, espero que estejam fazendo mais. Mas nós precisamos resgatar isso, que é a forma de nós termos no lar a verdade. Buscar a verdade no lar. Quero concluir. 3 João 1,4, que nós lemos, diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Que a gente possa dizer: não tenho maior alegria do que essa, do que andar na verdade. Quais coisas estão trazendo alegria para nós? Em primeiro lugar, eu devo ter alegria no Senhor, e assim as demais coisas vão fazer parte dessa vida de alegria, mas elas todas têm que ter a presença do Senhor, junto sempre o Senhor, e nós assim seremos mais e mais felizes. Família na verdade, confia em Deus de verdade. Família na verdade é feliz de verdade. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por este momento que o Senhor nos dá, ó Pai, a oportunidade de estarmos lendo e estudando a Tua Palavra. Que o Senhor Deus esteja abençoando os nossos lares, abençoando, ó Pai, cada um de nós, para que nós possamos estar vivenciando essa palavra no nosso coração. Sabemos o quanto é difícil, ó Deus, ter o Senhor como essa nossa prioridade, andar nos caminhos do Senhor, temer ao Senhor. Mas, ó Deus, não temos outra opção, porque a vida existe no Senhor. Se nós queremos viver, se nós queremos alcançar a felicidade e a paz, nós precisamos buscar o Senhor como nosso pastor. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor abençoe esta semana, os desafios que vamos enfrentar. O Senhor esteja abençoando o nosso país, abençoando, ó Pai, a nossa cidade, fortalecendo cada lar, ó Deus, e que o Senhor Deus esteja nos guardando, ó Pai, de todo o mal. Nós oramos em nome de Jesus.